Capítulo 1. Compreendendo a preguiça e a procrastinação. Definição de preguiça. A preguiça é um conceito que, muitas vezes, é mal interpretado e associado apenas à falta de vontade ou ao desejo de evitar tarefas. No entanto, a definição de preguiça vai além dessa visão simplista. Ela pode ser entendida como uma resistência interna que se manifesta em diferentes contextos da vida cotidiana, refletindo não apenas uma escolha consciente de não agir, mas também fatores emocionais e psicológicos mais profundos. Em termos psicológicos, a preguiça pode ser vista como um mecanismo de defesa contra o estresse e a pressão. Quando as pessoas se sentem sobrecarregadas por responsabilidades ou expectativas externas, podem optar por adiar ou evitar tarefas como forma de proteção emocional. Essa resposta pode ser temporária, mas se torna problemática quando se transforma em um padrão habitual que compromete a produtividade e o bem-estar. Além disso, a preguiça pode estar ligada à falta de motivação intrínseca. Quando os indivíduos não encontram significado ou propósito nas atividades que realizam, é natural que sintam aversão a elas. A ausência de metas claras e recompensas percebidas contribui para essa sensação de desinteresse. Por exemplo, um estudante que não vê relevância no conteúdo escolar pode sentir-se propenso à procrastinação e à apatia. Outro aspecto importante na definição da preguiça é sua relação com o medo do fracasso. Muitas vezes, as pessoas hesitam em iniciar projetos ou tarefas porque temem não atender às suas próprias expectativas ou às dos outros. Esse medo pode levar à inação como uma forma de evitar possíveis falhas e críticas. Assim, a preguiça se torna uma estratégia inconsciente para lidar com ansiedades relacionadas ao desempenho. Por fim, entender a preguiça requer uma abordagem holística que considere fatores emocionais, sociais e contextuais. Reconhecer esses elementos permite desenvolver estratégias mais eficazes para superá-la e promover hábitos saudáveis que incentivem a ação proativa em vez da inércia. Causas da procrastinação. A procrastinação é um fenômeno complexo que pode ser desencadeado por uma variedade de fatores, tanto internos quanto externos. Compreender as causas subjacentes é essencial para desenvolver estratégias eficazes de enfrentamento e superação desse comportamento. Entre os principais fatores que contribuem para a procrastinação, destacam-se a falta de motivação, o medo do fracasso, a sobrecarga emocional e a má gestão do tempo. A falta de motivação é uma das causas mais comuns da procrastinação. Quando as pessoas não se sentem engajadas ou interessadas nas tarefas que precisam realizar, tendem a adiar essas atividades. Isso pode ocorrer devido à ausência de um propósito claro ou à percepção de que a tarefa não traz benefícios significativos. Por exemplo, um profissional que não vê valor em um projeto específico pode optar por postergar seu início, resultando em atrasos e estresse acumulado. Outro fator relevante é o medo do fracasso. Muitas vezes, esse medo se manifesta como uma ansiedade paralisante que impede o indivíduo de iniciar ou concluir tarefas. A preocupação com o julgamento alheio ou com a possibilidade de não atender às expectativas pode levar à inação como forma de evitar riscos emocionais. Essa dinâmica cria um ciclo vicioso onde a procrastinação alimenta ainda mais o medo e a insegurança. A sobrecarga emocional também desempenha um papel significativo na procrastinação. Quando as pessoas se sentem sobrecarregadas por responsabilidades diversas, seja no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal, podem optar por adiar tarefas como uma forma inconsciente de lidar com essa pressão. Essa estratégia temporária pode oferecer alívio momentâneo, mas frequentemente resulta em maior estresse quando as obrigações continuam acumulando-se. Por fim, a má gestão do tempo é uma causa prática da procrastinação. A incapacidade de priorizar tarefas adequadamente ou estabelecer prazos realistas pode levar ao adiamento constante das atividades necessárias. Sem um planejamento eficaz, as pessoas podem se sentir perdidas e desmotivadas diante das demandas diárias. Em suma, entender as causas da procrastinação permite abordar esse comportamento com mais clareza e eficácia. Ao identificar os fatores específicos que influenciam sua própria tendência à procrastinação, cada indivíduo pode desenvolver estratégias personalizadas para superá-la e promover hábitos mais produtivos.
Efeitos na vida pessoal e profissional. A procrastinação e a preguiça têm impactos profundos tanto na vida pessoal quanto na profissional dos indivíduos. Esses comportamentos não apenas afetam a produtividade, mas também influenciam o bem-estar emocional e as relações interpessoais. Compreender esses efeitos é crucial para desenvolver estratégias que promovam uma vida mais equilibrada e satisfatória. No âmbito pessoal, a procrastinação pode levar ao acúmulo de tarefas domésticas, compromissos sociais e responsabilidades familiares. Por exemplo, um indivíduo que adia constantemente a organização da casa pode acabar vivendo em um ambiente desordenado, o que gera estresse e ansiedade. Além disso, essa inércia pode prejudicar relacionamentos. Amigos e familiares podem se sentir negligenciados quando alguém não cumpre promessas ou compromissos devido à procrastinação. Na esfera profissional, os efeitos são igualmente significativos. A procrastinação pode resultar em prazos perdidos, qualidade inferior no trabalho e até mesmo demissões. Um funcionário que frequentemente adia suas tarefas pode ser visto como pouco confiável por seus superiores, o que pode limitar suas oportunidades de crescimento na carreira. Além disso, essa falta de produtividade pode criar um ambiente de trabalho tóxico, onde colegas se sentem sobrecarregados por terem que compensar as falhas alheias. Outro aspecto importante é o impacto psicológico da procrastinação. O sentimento de culpa associado ao adiamento constante das atividades gera um ciclo vicioso. Quanto mais se procrastina, maior é a ansiedade e a pressão para realizar as tarefas acumuladas. Isso pode levar a problemas de saúde mental como depressão e estresse crônico. A sensação de estar sempre atrasado ou incapaz de cumprir obrigações cria uma autoimagem negativa que afeta a autoestima do indivíduo. Por fim, é essencial reconhecer que os efeitos da procrastinação vão além do simples adiamento de tarefas. Eles permeiam todos os aspectos da vida do indivíduo. Ao abordar esse comportamento com seriedade e buscar formas eficazes de superá-lo, é possível restaurar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, promovendo uma existência mais produtiva e gratificante. Capítulo 2. A ciência do hábito e a força de vontade. O ciclo do hábito. O ciclo do hábito é um conceito fundamental na compreensão de como os hábitos se formam e se mantêm em nossas vidas. Ele é composto por 3 componentes principais: a deixa, a rotina e a recompensa. Compreender esse ciclo não apenas nos ajuda a identificar nossos hábitos atuais, mas também nos fornece as ferramentas necessárias para modificá-los ou criar novos comportamentos desejados. A deixa é o gatilho que inicia o ciclo do hábito. Pode ser um sinal externo, como um alarme ou uma notificação no celular, ou interno, como uma emoção ou um pensamento específico. Por exemplo, ao sentir estresse, deixa. Uma pessoa pode automaticamente buscar um doce, rotina, para aliviar essa sensação. Reconhecer essas deixas é crucial para entender por que certos hábitos se formaram e como podemos alterá-los. A rotina é o comportamento que seguimos após a deixa. É aqui que reside o verdadeiro hábito. Ele pode ser positivo, como fazer exercícios físicos diariamente, ou negativo, como fumar um cigarro após cada refeição. A consciência sobre essa rotina permite que façamos escolhas mais informadas sobre quais hábitos queremos cultivar em nossas vidas. Por fim, temos a recompensa, que é o resultado da rotina e serve para reforçar o comportamento habitual. As recompensas podem ser imediatas ou de longo prazo e são essenciais para solidificar o hábito na nossa mente. No exemplo anterior, comer um doce pode proporcionar prazer instantâneo, recompensa, mas também pode levar à culpa posteriormente. Essa dualidade entre gratificação imediata e consequências futuras deve ser considerada ao tentarmos mudar nossos hábitos. Identificar as deixas em sua vida diária. Analisar as rotinas associadas a essas deixas. Refletir sobre as recompensas obtidas com esses comportamentos. Ao mapear esse ciclo em nossas vidas, podemos começar a implementar mudanças significativas. Por exemplo,
Ao substituir uma rotina negativa por uma positiva após reconhecer a mesma deixa e ajustar a recompensa esperada, conseguimos reprogramar nosso cérebro para adotar novos hábitos saudáveis de forma mais eficaz. Como construir hábitos positivos? Construir hábitos positivos é uma habilidade essencial que pode transformar a vida de uma pessoa, promovendo saúde, produtividade e bem-estar emocional. A capacidade de cultivar esses hábitos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso, é fundamental entender como implementar mudanças sustentáveis em nosso comportamento diário. Um dos primeiros passos para construir hábitos positivos é definir claramente quais comportamentos desejamos adotar. É importante que esses objetivos sejam específicos e mensuráveis. Por exemplo, ao invés de simplesmente querer fazer mais exercícios, um objetivo mais claro seria caminhar 30 minutos todos os dias. Essa especificidade ajuda a criar um plano de ação concreto e facilita o acompanhamento do progresso. A próxima etapa envolve a identificação das deixas que podem desencadear esses novos hábitos. Criar um ambiente propício é crucial. Por exemplo, deixar roupas de ginástica à vista ou preparar refeições saudáveis com antecedência pode servir como lembretes visuais que incentivam a prática desejada. Além disso, associar novos hábitos a rotinas já estabelecidas pode facilitar sua incorporação no dia a dia. Se você já toma café da manhã todos os dias, pode adicionar uma caminhada logo após essa refeição. A recompensa desempenha um papel vital na formação de novos hábitos. É essencial encontrar formas de se recompensar após realizar um novo comportamento, mesmo que essas recompensas sejam pequenas. Isso pode ser tão simples quanto desfrutar de um momento relaxante após uma sessão de exercícios ou permitir-se um lanche saudável favorito após uma semana bem-sucedida seguindo seu plano. Por fim, a persistência é chave na construção de hábitos positivos. Estudos mostram que leva tempo para que novos comportamentos se tornem automáticos. Portanto, é importante ser paciente e gentil consigo mesmo durante esse processo. Celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho pode ajudar a manter a motivação alta e reforçar o compromisso com as mudanças desejadas. A importância da força de vontade. A força de vontade é um dos pilares fundamentais para a construção e manutenção de hábitos positivos. Ela pode ser entendida como a capacidade de resistir a impulsos imediatos em favor de objetivos de longo prazo. Essa habilidade não apenas influencia o sucesso na formação de novos hábitos, mas também desempenha um papel crucial na superação de desafios diários e na busca por uma vida mais equilibrada e satisfatória. Um aspecto importante da força de vontade é que ela não é uma qualidade fixa. Pelo contrário, pode ser desenvolvida e fortalecida ao longo do tempo. Estudos mostram que práticas como a meditação, o exercício físico regular e até mesmo a prática da gratidão podem aumentar nossa capacidade de autocontrole. Por exemplo, indivíduos que se dedicam à meditação frequentemente relatam uma maior clareza mental e uma melhor gestão das emoções, o que contribui para decisões mais conscientes e alinhadas com seus objetivos. Além disso, a força de vontade está intimamente ligada à motivação intrínseca. Quando as pessoas se sentem genuinamente motivadas por suas metas pessoais, tendem a exibir um nível mais elevado de comprometimento e resiliência diante das dificuldades. Um exemplo prático disso pode ser observado em atletas que treinam arduamente para competições. Sua paixão pelo esporte muitas vezes os leva a superar limites físicos e mentais, demonstrando como a força de vontade pode ser catalisadora para conquistas significativas. Outro ponto relevante é o conceito do ego depletion, ou esgotamento do ego, que sugere que nossa capacidade de exercer autocontrole é limitada e pode se esgotar ao longo do dia. Isso implica que decisões difíceis devem ser tomadas quando estamos mais descansados e focados. Portanto, organizar tarefas desafiadoras em momentos estratégicos pode maximizar nossa eficácia na utilização da força de vontade. Por fim, cultivar um ambiente favorável também é essencial para fortalecer essa habilidade. Reduzir tentações ao nosso redor, como evitar junk food em casa ou limitar o uso das redes sociais durante horários produtivos, permite que nossa força de vontade seja direcionada para ações construtivas.
Assim, entender a importância da força de vontade não só nos ajuda na formação de hábitos positivos, mas também nos capacita a viver uma vida mais intencional e realizada. Capítulo 3. O poder da motivação e propósito. Encontrando seu propósito. Encontrar o propósito é uma jornada essencial que pode transformar a vida de uma pessoa, proporcionando direção e significado. O propósito não é apenas um objetivo a ser alcançado, mas sim uma força motriz que orienta decisões e ações diárias. Quando as pessoas se conectam com seu verdadeiro propósito, elas tendem a experimentar maior satisfação e motivação em suas vidas. Um dos primeiros passos para descobrir o seu propósito é a autorreflexão. Perguntas como o que me faz feliz ou quais são minhas paixões podem ajudar a identificar interesses genuínos. Além disso, refletir sobre experiências passadas e momentos em que você se sentiu mais vivo pode oferecer pistas valiosas sobre o que realmente importa para você. A prática da gratidão também desempenha um papel crucial na busca pelo propósito. Ao reconhecer e valorizar as pequenas coisas do dia a dia, você pode começar a perceber padrões e temas recorrentes que ressoam com sua essência. Isso não só ajuda na identificação do que traz alegria, mas também fortalece a conexão emocional com essas atividades. Outra abordagem eficaz é explorar diferentes áreas de interesse através de novas experiências. Participar de workshops, cursos ou até mesmo voluntariar-se em causas sociais pode abrir portas para descobertas inesperadas sobre si mesmo. Essas vivências podem revelar habilidades ocultas ou paixões adormecidas que podem ser integradas ao seu propósito. Além disso, conversar com mentores ou pessoas inspiradoras pode proporcionar insights valiosos. Muitas vezes, ouvir histórias de vida de outros pode iluminar caminhos que você ainda não considerou. A troca de ideias e experiências enriquece sua perspectiva e pode ajudá-lo a moldar uma visão mais clara do seu próprio caminho. Por fim, lembre-se de que encontrar o seu propósito é um processo contínuo e evolutivo. À medida que você cresce e muda ao longo da vida, seu entendimento sobre o que lhe dá sentido também poderá mudar. Portanto, mantenha-se aberto às novas possibilidades e permita-se reavaliar suas metas à medida que avança nessa jornada pessoal. Fontes de motivação intrínseca e extrínseca. A motivação é um dos pilares fundamentais que impulsionam o comportamento humano, e entender suas fontes é crucial para promover um desenvolvimento pessoal eficaz. A motivação pode ser classificada em duas categorias principais: intrínseca e extrínseca. Ambas desempenham papéis significativos na forma como nos engajamos com nossas atividades diárias, influenciando não apenas nosso desempenho, mas também nossa satisfação geral. A motivação intrínseca refere-se ao impulso que vem de dentro de nós mesmos. É a vontade de realizar uma atividade por conta do prazer ou satisfação que ela proporciona. Por exemplo, uma pessoa pode se dedicar à pintura porque ama a arte e sente alegria ao criar algo novo. Essa forma de motivação está frequentemente ligada a fatores como curiosidade, interesse pessoal e desejo de autoaperfeiçoamento. Quando as pessoas se envolvem em atividades que consideram significativas, elas tendem a experimentar um estado elevado de bem-estar e realização. Por outro lado, a motivação extrínseca envolve fatores externos que incentivam o comportamento. Isso inclui recompensas tangíveis, como dinheiro, prêmios ou reconhecimento social. Um exemplo clássico é o estudante que estuda arduamente para obter boas notas ou ganhar uma bolsa de estudos. Embora essa forma de motivação possa ser eficaz em curto prazo, ela pode não sustentar o engajamento a longo prazo se não houver um componente intrínseco presente. É importante notar que tanto a motivação intrínseca quanto a extrínseca podem coexistir e interagir entre si. Em muitos casos, as recompensas externas podem inicialmente estimular o interesse por uma atividade. No entanto, à medida que a pessoa se torna mais envolvida e descobre seu valor pessoal na tarefa, sua motivação pode se tornar predominantemente intrínseca. Por exemplo, um atleta pode começar a competir por prêmios financeiros, mas eventualmente encontra prazer genuíno no esporte em si.
Compreender essas dinâmicas permite que indivíduos e organizações criem ambientes mais propícios ao crescimento pessoal e profissional. Ao fomentar tanto fontes intrínsecas quanto extrínsecas de motivação, podemos cultivar uma abordagem equilibrada que promove não apenas resultados positivos imediatos, mas também um compromisso duradouro com nossos objetivos, mantendo a motivação ao longo do tempo. A manutenção da motivação ao longo do tempo é um desafio que muitos enfrentam, especialmente em um mundo repleto de distrações e mudanças constantes. Para garantir que a motivação se mantenha firme, é essencial adotar estratégias que promovam o engajamento contínuo com os objetivos pessoais e profissionais. Uma das abordagens mais eficazes para sustentar a motivação é o estabelecimento de metas claras e alcançáveis. Quando as pessoas definem objetivos específicos, elas têm uma direção clara para seguir, o que pode aumentar significativamente sua determinação. Além disso, dividir grandes metas em etapas menores pode proporcionar uma sensação de realização frequente, alimentando assim a motivação intrínseca. Cada pequeno sucesso serve como um lembrete do progresso feito e reforça a crença na capacidade de alcançar o objetivo final. Outro aspecto importante é a prática da autorreflexão regular. Reservar momentos para avaliar o progresso e reavaliar as motivações pode ajudar a manter o foco no porquê das ações realizadas. Essa reflexão não apenas permite ajustes nas estratégias adotadas, mas também ajuda a reconectar-se com os valores pessoais que impulsionam as atividades diárias. A conexão emocional com os objetivos é fundamental para evitar a estagnação e promover um compromisso duradouro. Além disso, cultivar um ambiente positivo e cercar-se de pessoas que incentivam e apoiam suas aspirações pode ser decisivo na manutenção da motivação. O apoio social atua como um poderoso reforço extrínseco. Compartilhar conquistas com amigos ou colegas cria uma rede de suporte que pode revitalizar o entusiasmo nos momentos difíceis. Participar de grupos ou comunidades com interesses semelhantes também proporciona oportunidades valiosas para a troca de experiências e aprendizado mútuo. Por fim, é crucial lembrar-se da importância do autocuidado na jornada pela manutenção da motivação. Práticas como exercícios físicos regulares, alimentação saudável e descanso adequado são fundamentais para manter altos níveis de energia e disposição mental. Quando cuidamos bem de nós mesmos, estamos mais aptos a enfrentar desafios e permanecer focados em nossos objetivos. Capítulo 4. Técnicas de definição de objetivos eficazes. Metas SMART. As metas SMART são uma ferramenta fundamental na definição de objetivos eficazes, proporcionando um framework claro e estruturado que ajuda indivíduos e equipes a alcançarem suas aspirações. O acrônimo SMART refere-se a 5 características essenciais que as metas devem possuir: específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Cada um desses elementos desempenha um papel crucial na formulação de objetivos que não apenas motivam, mas também guiam ações concretas. A especificidade é o primeiro passo para garantir que uma meta seja clara e compreensível. Em vez de estabelecer um objetivo vago como quero ser mais saudável, uma meta específica poderia ser quero perder 5 kg em 3 meses. Essa clareza permite que a pessoa visualize exatamente o que deseja alcançar e quais passos precisa tomar. A mensurabilidade é igualmente importante, pois fornece critérios tangíveis para avaliar o progresso. Ao definir metas mensuráveis, como aumentar as vendas em 20% no próximo trimestre, os indivíduos podem monitorar seu desempenho ao longo do tempo e fazer ajustes conforme necessário. Isso não só aumenta a responsabilidade, mas também oferece uma sensação de realização à medida que se atinge marcos intermediários. As metas devem ser atingíveis. Isso significa que elas devem ser desafiadoras, mas ainda assim realistas. Estabelecer um objetivo inatingível pode levar à frustração e desmotivação. Por exemplo, alguém que nunca correu antes pode achar irrealista se comprometer a correr uma maratona em 6 meses. Em vez disso, começar com o objetivo de correr 5 km em 2 meses seria mais apropriado. A relevância assegura que as metas estejam alinhadas com os valores pessoais ou profissionais do indivíduo ou da equipe.
Uma meta relevante deve ter significado e importância para quem a estabelece. Por exemplo, se alguém deseja avançar na carreira, uma meta relevante poderia ser completar um curso de liderança até o final do ano. Isso garante que os esforços estejam direcionados para algo significativo. Por fim, as metas precisam ter um prazo definido para serem alcançadas. Um prazo cria urgência e ajuda a evitar a procrastinação. Ao definir prazos claros como finalizar o projeto até 30 de junho, os indivíduos têm um cronograma concreto para trabalhar e podem planejar suas atividades diárias em torno desse objetivo. Em resumo, as metas SMART oferecem uma abordagem prática e eficaz para a definição de objetivos. Ao seguir esses princípios, qualquer pessoa pode aumentar suas chances de sucesso ao transformar aspirações em realizações concretas. Estabelecendo prioridades nas metas. Estabelecer prioridades nas metas é um passo crucial para garantir que os esforços e recursos sejam direcionados de maneira eficaz. Em um mundo repleto de distrações e demandas concorrentes, a habilidade de identificar quais objetivos são mais importantes pode ser a chave para o sucesso pessoal e profissional. A priorização não apenas ajuda a focar no que realmente importa, mas também permite uma gestão do tempo mais eficiente, evitando a sobrecarga e o estresse desnecessário. Uma abordagem prática para estabelecer prioridades é utilizar a matriz de Eisenhower, que classifica as tarefas em 4 quadrantes: urgente e importante, importante mas não urgente, urgente mas não importante, e nem urgente nem importante. Essa ferramenta visual ajuda a discernir quais metas devem ser tratadas imediatamente e quais podem ser agendadas para um momento posterior. Por exemplo, uma meta como preparar uma apresentação para amanhã se encaixa no quadrante de urgente e importante, enquanto ler um livro sobre desenvolvimento pessoal pode ser classificada como importante mas não urgente. Além disso, é fundamental considerar o impacto potencial de cada meta na vida ou nos negócios. Metas que têm um efeito significativo no progresso geral devem receber prioridade máxima. Por exemplo, se um profissional deseja avançar na carreira, completar uma certificação relevante deve ser priorizado em relação a atividades menos impactantes. Essa análise do impacto ajuda a alinhar as ações diárias com os objetivos de longo prazo. A comunicação clara das prioridades também desempenha um papel vital em ambientes colaborativos. Quando todos os membros da equipe compreendem quais metas são prioritárias, isso promove sinergia e eficiência nas operações diárias. Reuniões regulares para revisar as prioridades podem ajudar a manter todos alinhados e motivados. Por fim, é essencial revisar periodicamente as prioridades estabelecidas. À medida que novas informações surgem ou circunstâncias mudam, algumas metas podem perder relevância ou urgência. Manter flexibilidade na abordagem permite ajustes dinâmicos que garantem que o foco permaneça nas áreas mais críticas. Revisão e ajuste de objetivos. A revisão e ajuste de objetivos é uma etapa fundamental no processo de definição de metas, pois permite que indivíduos e equipes se adaptem a novas circunstâncias e aprendam com suas experiências. À medida que o ambiente ao nosso redor muda, seja por fatores externos como mudanças econômicas ou internos como o desenvolvimento pessoal, é crucial reavaliar as metas estabelecidas para garantir que elas continuem relevantes e alcançáveis. Um aspecto importante da revisão de objetivos é a análise do progresso. Isso envolve não apenas verificar se as metas estão sendo cumpridas, mas também entender quais estratégias estão funcionando e quais precisam ser ajustadas. Por exemplo, um profissional que estabeleceu a meta de aumentar sua rede de contatos pode perceber que participar de eventos presenciais não está gerando os resultados esperados. Nesse caso, ele pode optar por explorar plataformas digitais ou redes sociais para alcançar um público mais amplo. Além disso, a flexibilidade na abordagem é essencial. A rigidez em relação aos objetivos pode levar à frustração quando obstáculos surgem. Portanto, ao revisar as metas, deve-se considerar a possibilidade de redefini-las com base nas lições aprendidas até aquele momento. Um bom exemplo disso é um estudante que inicialmente planejou estudar para um exame em 3 meses, mas percebeu que precisaria de mais tempo devido à complexidade do material.
Ajustar essa meta para 6 meses pode resultar em um desempenho muito melhor. A comunicação também desempenha um papel vital nesse processo. Em ambientes colaborativos, compartilhar atualizações sobre o progresso das metas e discutir ajustes necessários ajuda a manter todos alinhados e motivados. Reuniões regulares podem servir como uma plataforma para essas discussões, permitindo que todos contribuam com suas perspectivas sobre o andamento dos objetivos coletivos. Por fim, estabelecer indicadores claros para medir o sucesso das metas facilita a revisão periódica. Esses indicadores devem ser específicos e mensuráveis, permitindo uma avaliação objetiva do progresso realizado. Com isso em mente, a revisão contínua dos objetivos não apenas promove crescimento pessoal e profissional, mas também assegura que os esforços estejam sempre alinhados com as prioridades atuais. Capítulo 5 – Estratégias para lidar com o medo do fracasso. Entendendo o medo do fracasso. O medo do fracasso é uma emoção universal que pode impactar profundamente a vida pessoal e profissional de um indivíduo. Compreender essa sensação é crucial para desenvolver estratégias eficazes que ajudem a superá-la. O medo do fracasso não se limita apenas à possibilidade de não alcançar um objetivo. Ele também envolve preocupações sobre como os outros nos percebem, o que pode levar a uma paralisia na tomada de decisões e na ação. Esse medo muitas vezes se origina de experiências passadas, onde falhas foram associadas a sentimentos de vergonha ou inadequação. Por exemplo, uma pessoa que teve um desempenho ruim em uma apresentação escolar pode carregar esse trauma por anos, evitando situações semelhantes no futuro. Essa evitação pode criar um ciclo vicioso, onde o medo impede novas tentativas, consequentemente, o crescimento pessoal. Além disso, o contexto social desempenha um papel significativo na amplificação desse medo. Em sociedades altamente competitivas, as expectativas externas podem intensificar a pressão para ter sucesso. A comparação constante com os outros nas redes sociais ou em ambientes profissionais pode fazer com que indivíduos sintam que nunca são bons o suficiente, alimentando ainda mais seu receio de falhar. É importante notar que o medo do fracasso não é intrinsecamente negativo. Ele pode servir como um mecanismo de proteção que nos motiva a nos prepararmos melhor e a evitarmos riscos desnecessários. No entanto, quando esse medo se torna paralisante, é essencial abordá-lo diretamente. Uma abordagem útil é recontextualizar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado em vez de um fim definitivo. Ao mudar nossa perspectiva sobre o fracasso e aceitá-lo como parte do processo de crescimento, podemos reduzir sua influência negativa em nossas vidas. Por fim, entender as raízes emocionais e sociais do medo do fracasso permite que desenvolvamos resiliência e autoconfiança. Ao enfrentarmos nossos medos com compaixão e curiosidade, podemos transformar essa energia em motivação para agir e buscar nossos objetivos com coragem. Mudança de mentalidade, de foco no fracasso para aprendizado. A mudança de mentalidade é um passo crucial para transformar a percepção do fracasso em uma oportunidade de aprendizado. Essa abordagem não apenas ajuda a mitigar o medo do fracasso, mas também promove um ambiente propício ao crescimento pessoal e profissional. Ao adotar uma mentalidade de aprendizado, os indivíduos podem ver as falhas como etapas necessárias no caminho para o sucesso, em vez de barreiras intransponíveis. Um dos principais aspectos dessa mudança é a reinterpretação das experiências negativas. Em vez de se concentrar nas consequências do fracasso, como a vergonha ou a desaprovação social, é fundamental focar nas lições que podem ser extraídas dessas situações. Por exemplo, um empreendedor que enfrenta um revés em seu negócio pode analisar o que deu errado e usar essa análise para ajustar sua estratégia futura. Essa prática não só aumenta a resiliência, mas também fomenta uma cultura de inovação e experimentação. Além disso, cultivar uma mentalidade de crescimento envolve reconhecer que habilidades e talentos podem ser desenvolvidos através da dedicação e do esforço. Isso contrasta com uma mentalidade fixa, onde as pessoas acreditam que suas capacidades são imutáveis. Ao promover essa visão dinâmica sobre o aprendizado e o desenvolvimento pessoal,
os indivíduos se tornam mais abertos a desafios e menos propensos a evitar situações por medo do fracasso. Reflexão. Reserve um tempo após cada experiência desafiadora para refletir sobre o que foi aprendido. Apoio social. Compartilhe suas experiências com amigos ou mentores que possam oferecer perspectivas valiosas. Prática contínua. Envolva-se em atividades que desafiem suas habilidades regularmente para reforçar sua capacidade de aprender com os erros. Por fim, ao mudar o foco do fracasso para o aprendizado contínuo, criamos um ciclo positivo onde cada erro se torna uma oportunidade valiosa. Essa transformação não apenas diminui a ansiedade associada ao fracasso, mas também enriquece nossa jornada pessoal e profissional com experiências significativas e enriquecedoras. Enfrentando o medo com ação. Enfrentar o medo do fracasso por meio da ação é uma estratégia poderosa que transforma a inércia em movimento. Quando as pessoas se deparam com o medo, muitas vezes optam por evitar situações desafiadoras, perpetuando um ciclo de ansiedade e insegurança. No entanto, ao tomar medidas concretas, mesmo que pequenas, é possível desmantelar esse medo e abrir caminho para novas oportunidades. A primeira etapa para enfrentar o medo com ação é a definição de metas realistas e alcançáveis. Ao estabelecer objetivos claros, os indivíduos podem criar um plano de ação que os guie em direção ao sucesso desejado. Por exemplo, um estudante que teme falhar em um exame pode dividir seu estudo em sessões diárias curtas e focadas, tornando a tarefa menos intimidante e mais gerenciável. Essa abordagem não apenas reduz a pressão associada à performance, mas também promove uma sensação de progresso constante. Além disso, a prática da exposição gradual é fundamental. Isso envolve se expor lentamente a situações que provocam medo ou ansiedade. Um profissional que teme falar em público pode começar praticando suas apresentações na frente de amigos ou familiares antes de se apresentar para um público maior. Essa técnica ajuda a desensibilizar a pessoa ao estresse associado à situação temida e aumenta sua confiança ao longo do tempo. Outro aspecto importante é cultivar uma mentalidade proativa diante dos desafios. Em vez de esperar que as circunstâncias sejam perfeitas ou que todos os medos desapareçam antes de agir, é essencial reconhecer que a ação muitas vezes precede a confiança. Cada passo dado na direção do objetivo fortalece a crença nas próprias capacidades e diminui gradualmente o poder paralisante do medo. Reflexão sobre ações. Após cada ação tomada, reflita sobre como você se sentiu e quais aprendizados surgiram dessa experiência. Apoio externo. Busque apoio de colegas ou grupos onde você possa compartilhar seus medos e conquistas. Celebração das conquistas. Reconheça cada pequena vitória como um passo significativo no enfrentamento do medo. Em suma, enfrentar o medo do fracasso através da ação não só promove crescimento pessoal, como também transforma desafios em oportunidades valiosas para aprendizado e desenvolvimento contínuo. Capítulo 6. Dividindo tarefas em pequenos passos. A importância da fragmentação das tarefas. A fragmentação das tarefas é uma estratégia essencial para aumentar a produtividade e reduzir a sensação de sobrecarga. Quando um projeto ou atividade é dividido em partes menores, torna-se mais gerenciável e menos intimidador. Essa abordagem não apenas facilita o início de uma tarefa, mas também permite que o indivíduo mantenha o foco e a motivação ao longo do processo. Um dos principais benefícios da fragmentação é a redução da procrastinação. Muitas vezes, as pessoas evitam iniciar tarefas complexas porque se sentem perdidas diante da magnitude do trabalho. Ao dividir essas tarefas em etapas menores, cada uma com um objetivo claro, o caminho se torna mais visível e acessível. Por exemplo, ao escrever um livro, em vez de pensar na obra completa, o autor pode focar em escrever um capítulo por vez ou até mesmo parágrafos individuais. Além disso, essa técnica promove um senso de realização constante. Cada pequena tarefa concluída gera uma sensação de progresso que pode ser extremamente motivadora. Esse ciclo positivo de conquistas ajuda a construir confiança e encoraja a continuidade do trabalho. Em ambientes corporativos,
Equipes que utilizam essa abordagem frequentemente relatam maior eficiência e colaboração, pois cada membro pode contribuir com partes específicas do projeto sem se sentir sobrecarregado. A fragmentação também facilita a identificação de obstáculos potenciais antes que eles se tornem problemas maiores. Ao monitorar o progresso em pequenas etapas, é possível ajustar estratégias rapidamente e evitar frustrações desnecessárias. Isso é especialmente relevante em projetos criativos ou inovadores onde mudanças podem ser frequentes. Por fim, implementar essa técnica requer disciplina e planejamento inicial para definir quais são os passos necessários para alcançar o objetivo final. No entanto, os benefícios superam amplamente esse esforço inicial. Maior clareza nas metas, aumento da produtividade e uma experiência geral mais satisfatória ao lidar com tarefas desafiadoras. Técnicas para dividir tarefas complexas. A divisão de tarefas complexas é uma habilidade crucial que pode transformar a maneira como abordamos projetos desafiadores. Ao aplicar técnicas específicas, podemos não apenas tornar essas tarefas mais gerenciáveis, mas também aumentar nossa eficiência e motivação. A seguir, exploraremos algumas dessas técnicas que podem ser aplicadas em diversas situações. Uma das abordagens mais eficazes é a técnica do brainstorming estruturado. Essa técnica envolve reunir ideias sobre as etapas necessárias para completar uma tarefa complexa. Em vez de se concentrar no resultado final, os participantes são incentivados a listar todas as ações possíveis que podem levar ao objetivo desejado. Após essa fase inicial, as ideias podem ser organizadas em categorias ou sequências lógicas, facilitando a visualização do processo completo. Outra técnica valiosa é o uso do diagrama de Gantt, uma ferramenta visual que permite planejar e acompanhar o progresso de um projeto ao longo do tempo. Com um diagrama de Gantt, cada tarefa é representada por uma barra horizontal em um cronograma, mostrando sua duração e interdependência com outras atividades. Isso ajuda a identificar quais tarefas precisam ser concluídas antes de outras e facilita o gerenciamento do tempo disponível. A técnica Pomodoro também merece destaque na fragmentação de tarefas complexas. Essa abordagem consiste em trabalhar em blocos de tempo, geralmente 25 minutos, seguidos por breves intervalos. Durante cada bloco, o foco total deve estar na tarefa específica escolhida. Após 4 blocos, recomenda-se um intervalo mais longo. Essa técnica não só melhora a concentração, como também proporciona momentos regulares de descanso, evitando a fadiga mental. Por fim, implementar listas de verificação pode ser extremamente útil para garantir que nenhuma etapa importante seja esquecida durante o processo. As listas permitem que você visualize claramente cada passo necessário e marque-os conforme forem concluídos, proporcionando uma sensação tangível de progresso e realização. Essas técnicas não apenas ajudam na organização das tarefas complexas, mas também promovem um ambiente propício à produtividade e à criatividade. Ao adotar essas estratégias, qualquer pessoa pode enfrentar desafios maiores com confiança e clareza. Monitoramento do progresso em pequenos passos. O monitoramento do progresso em pequenos passos é uma prática essencial para garantir que as tarefas sejam concluídas de maneira eficiente e eficaz. Essa abordagem não apenas permite que os indivíduos visualizem seu avanço, mas também oferece a oportunidade de ajustar estratégias conforme necessário. Ao dividir um projeto em etapas menores, o acompanhamento se torna mais gerenciável e menos intimidante. Uma das principais vantagens do monitoramento contínuo é a capacidade de identificar rapidamente quaisquer obstáculos que possam surgir durante o processo. Por exemplo, ao utilizar ferramentas como planilhas ou aplicativos de gerenciamento de projetos, é possível registrar cada etapa concluída e avaliar o tempo gasto em cada uma delas. Isso não só ajuda a manter o foco nas metas estabelecidas, mas também proporciona dados valiosos para futuras referências. Além disso, o feedback regular sobre o progresso pode ser extremamente motivador. Quando as pessoas veem resultados tangíveis de seus esforços, como a conclusão de uma tarefa específica ou a superação de um desafio, isso gera um senso de realização que impulsiona ainda mais a produtividade. Para maximizar esse efeito positivo,
Recomenda-se celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho, seja por meio de recompensas pessoais ou reconhecimento dentro da equipe. A implementação de reuniões breves e regulares para discutir o progresso pode ser outra estratégia eficaz. Essas reuniões permitem que todos os envolvidos compartilhem suas experiências e desafios enfrentados nas etapas anteriores. Além disso, promove um ambiente colaborativo onde soluções podem ser discutidas coletivamente, aumentando assim a eficiência do grupo como um todo. Por fim, é importante lembrar que o monitoramento deve ser flexível. Às vezes, as circunstâncias mudam ou novas informações surgem que podem exigir ajustes no plano original. Ser capaz de adaptar-se rapidamente às mudanças sem perder o foco nos objetivos finais é crucial para o sucesso em qualquer projeto complexo.